Bom, então a gente estava vendo sobre a quantidade de movimento e a diferença que eu tenho quando a massa da bolinha é de 1 quilo e a massa do carro é de 1.000 kg. Aqui a quantidade de movimento deu 1000 vezes maior a do carro. E aí a gente vai relacionar quantidade de movimento e impulso. Só que eu só consigo relacionar para vocês quantidade de movimento e impulso e apresentar para vocês o que é esse tal do teorema do impulso, que quem fala para nós é o D'Alembert, se eu explicar para vocês as leis de Newton. Por quê? Na mecânica, eu sempre vou buscar, em algum momento, a parte de força resultante. E aí, se o aluno não estiver muito bem conceituado a partir de força resultante, ele já não começa a entender nada de onde está vindo aquilo. Então, eu vou precisar explicar para vocês 3 leis de Newton, que elas acompanham toda a dinâmica, toda a mecânica. Posso levar para a cinemática também, mas nesta parte aqui eu preciso bastante. Então, a gente vai para a câmera documento. Então, quais são as 3 leis de Newton? Relembrem comigo. A primeira lei de Newton, a primeira lei de Newton, ela é a lei que a gente brinca para decorar, que é a lei do preguiçoso. Aquele tá com preguiça de fazer alguma coisa, vai continuar com preguiça até que alguém vá lá e puxe ele do sofá. Então, é a lei da inércia. Então, a primeira lei, inércia. O que realmente a inércia quer dizer pra gente? Quer dizer assim, que se eu tiver um sistema ausente ou com força resultante igual a 0, então eu tenho um sistema isolado, e ele estiver em repouso, ou se ele estiver em movimento uniforme, então ele tem que estar em equilíbrio, assim ele permanecerá até que alguma força venha para acabar com o equilíbrio, certo? Então, o equilíbrio ele pode ser repouso, como ele pode ser movimento uniforme. Me dá um exemplo, primeira lei de Newton. Quando a gente está no carro, o carro freia bruscamente e nós vamos para frente, então a gente tende a permanecer no movimento. Então, é tendência de permanecer ao movimento. Tendência de permanecer no movimento, no equilíbrio. Certo? Entendi a primeira lei de Newton, Alessandra. E a segunda lei de Newton, qual é? A segunda lei de Newton, ela chama-se princípio fundamental da dinâmica. E se eu pudesse dar uma dica para os meus alunos, seria: não vá para nenhuma prova, nenhum vestibular, sem saber essa fórmula de trás para frente, de frente para trás, usando para tudo, tudo, tudo. Que é o quê? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Para a física tradicional, eu acho que essa é a fórmula que a gente mais usa. São 2 fórmulas. Saber que força resultante é igual a massa vezes aceleração e saber que a variação de uma energia mecânica num sistema isolado é 0. Se você sabe esses 2, você já está a um passo de entender melhor conceitos da física. E aí, por que eu quero que você saiba isso? Porque todas as vezes que eu tiver uma força resultante, eu também posso descobri-la por massa, em quilograma, e aceleração em metros por segundo ao quadrado. É isso aqui que explica pra gente, por exemplo, por que a força peso é massa vezes gravidade. E
aí, eu vou utilizar isso daqui já já para explicar para vocês como que eu vou juntar a quantidade de movimento e impulso. Porque impulso tem força, quantidade de movimento tem massa. E também tem aceleração. Mas quem é aceleração? Aí vem a observação aqui. Observação aceleração é variação de velocidade por intervalo de tempo. Legal. Então, a gente passou pela primeira lei, pela segunda lei, e aí a gente vai finalizar a terceira lei. Quem é a terceira lei de Newton, que também eu vou utilizar para entender muita coisa? Ação e reação. A força que eu aplico em um corpo responde na mesma direção, no sentido contrário e com mesma intensidade ao corpo que foi aplicado. Então, essa é a tal da ação e reação. A hora que a bolinha que a gente estava vendo, da quantidade de movimento que eu tenho, então, como eu não vou ter como desenhar o branco para vocês, eu tenho a bolinha branca que vai atingir a bolinha laranja. Então, essa daqui tá vindo com uma velocidade. E ela vai transferir a quantidade de movimento para cá. Essa daqui vai receber uma força da bolinha amarela, que é a branca. Quando ela receber essa força, ela vai reagir. De que jeito ela reage? Com mesma direção, sentido contrário à força que foi aplicada. Então, se essa daqui é a força AB, vamos dizer que aqui é A e aqui é B, essa daqui vai responder para esse como sendo força BA, certo? Agora, eu criei todo o campo que eu precisava para explicar para vocês o teorema do impulso. Então, agora a gente volta para cá. Então, eu tenho o conceito das leis de Newton. A hora que você vai para uma aula de impulso, o professor já não tem mais nenhuma obrigação de te falar assim, olha, continua valendo as leis de Newton, viu? Então, em qualquer exercício, ele pode vir e pedir para você a força resultante, ou pedir a aceleração de um corpo. E aí, a gente relembrou, então, que a segunda lei de Newton me diz o quê? Força é igual a massa vezes aceleração. Tá aqui. O que é a aceleração? Que eu já fiz questão de escrever para vocês. Variação de velocidade sobre variação de tempo, de intervalo de tempo. Tá, então eu posso trocar esse azinho aqui por isso daqui. Posso. E eu fiz isso aqui. E aí, eu fiquei com força é igual a massa vezes a variação de velocidade sobre o intervalo de tempo. E aí, aqui, eu começo a transformar em matemática. Porque aqui, ela deixa de ir para a parte da física e ela vai para a parte 100% matemática. Então, o que eu tenho? Eu tenho força e intervalo de tempo. O que eu tenho aqui? Eu tenho massa e variação de velocidade. Volta comigo alguns slides que vocês vão ver uma coisa. Força vezes intervalo de tempo é impulso. Certo? Quantidade de movimento é massa e velocidade. Aí, o que a gente está vendo agora? Força vezes intervalo de tempo, quantidade de movimento e velocidade. A gente já viu essas duas fórmulas que só tem a ver com segunda lei de Newton. Mas física tem um monte de fórmula nova. Não, nesse caso não tem. Ele pegou, então, a segunda lei de Newton e ele está desbravando-a. E aí, ele ficou com o quê?
Então, aqui eu recordei para vocês que impulso é igual a força vezes variação de tempo. E aí eu vou trocar. Eu vou dizer, olha, então aqui não usa mais força vezes variação de tempo, usa impulso. Só que todas as vezes que eu tenho delta, isso uma vez foi um professor de matemática que me falou, ele falou, apareceu delta na matemática, ele está dizendo assim, final menos inicial, é variação. Então, o que eu sei? Que aqui é velocidade final menos a velocidade inicial, certo? Então, aqui é quantidade de movimento final e aqui é quantidade de movimento inicial. Então, impulso não é igual à quantidade de movimento. Impulso é igual à variação de quantidade de movimento, né? E aí eu cheguei onde eu queria. Então, o impulso, ele é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso de uma força, devido à sua aplicação em certo intervalo de tempo, é igual à variação da quantidade de movimento do corpo ocorrida nesse mesmo intervalo de tempo. E aí, eu pensei assim, no nosso dia a dia, quando que a gente sabe que está ocorrendo algo que tenha a ver com essa matéria? Por exemplo, quando alguém sofre um acidente ou o carro freia bruscamente e abre o airbag. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o intervalo de tempo aumente para diminuir a variação na quantidade de movimento e fazer com que esse impulso diminua. Tá, então é como se ele quisesse chegar à ideia que ele vai fazer com que a força que chegue no impacto da pessoa seja menor do que a força que realmente ocorreu. Então, essa é uma ideia do teorema de impulso. Outra ideia do teorema de impulso é quando a gente vai pular para um lugar e sabe que aquela altura pode machucar e tudo mais, o que a gente tende a fazer? A gente tende a encolher mais o corpo. Por quê? Para aumentar também o intervalo de tempo. Então, no dia a dia, a gente acaba buscando, como eu disse, coisas intuitivas para a parte de impulso. E aí, aqui, quanto tempo deve agir uma força de intensidade 100 newtons sobre um corpo de massa igual a 20 quilogramas para que a velocidade passe de 5 metros por segundo para 15 metros por segundo? Então, agora a gente vai começar a pensar em tudo que foi informado para a gente, para poder analisar e responder isso daqui. Então, vindo para a câmera documento, aqui eu tinha as 3 leis de Newton, eu utilizei-as para poder comprovar que impulso é igual à variação de quantidade de movimento, certo? E aqui eu tenho algo que é uma grandeza escalar, com outra grandeza escalar, então eu também vou saber que elas estão indo para uma mesma direção e sentido. E eu vou sempre relembrar, vou sempre guardar aqui bonitinho que impulso é igual a força por intervalo de tempo e que quantidade de movimento é igual a massa sobre vezes velocidade, certo? Aqui tá quem informa para mim a direção e o sentido do impulso e aqui tá quem informa para mim a direção e o sentido da quantidade de movimento. E aí, quais informações ele me deu? Ele me disse que a força tem 100 newtons sobre um corpo de massa igual a 20 quilogramas para que a velocidade passe. Então, velocidade inicial igual a 5 metros por segundo. Velocidade final
igual a 15 metros por segundo. Eu deixei organizadinho, deixei bonitinho. Vocês vão começar a pensar nisso e eu volto em 1 minuto.